Começa hoje o curso de teatro do ensino médio. Nós estaremos juntos nesta jornada. Aproveite e bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Neste curso, você vai ver que para contar histórias, o teatro se utiliza ao mesmo tempo da palavra, da dança, do canto, da pintura, da escultura, da caracterização e de muitos outros recursos. Tudo acontecendo ao vivo, na hora. Você vai ver que o teatro se transformou através dos séculos. Todos falam nesse casamento. Todos me dão parabéns. E que para fazer teatro, basta ter alguém que represente um papel. Ele é seu pai, ele. O seu desprezo por Zósimo foi mais profundo do que nunca. E alguém que assista a isso. Ou seja, basta um ator e o público. O meu nome é Ari. E eu sou porteiro desse prédio há 12 anos. Com a ajuda dessa turma que mora aqui, você vai ver que teatro tem tudo a ver com contar histórias. O que não falta aqui neste prédio é história para contar. Você sabe, basta aparecer uma pessoa, um ser humano diante de nossos olhos e pronto, já tem uma história pronta para começar. Imagine então 300, que é mais ou menos o número de pessoas que moram aqui nesse edifício. É história que não acaba mais. Na teleaula de hoje, vamos ver o que é e qual a origem das artes cênicas. Vamos ver como o teatro surgiu no mundo e como o espaço e a atitude do espectador no teatro foram mudando com o tempo. E vamos também aprender um pouco sobre 2 gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. O mundo é um palco? Você acha que o trabalho que ela está fazendo é um teatro? É um teatro porque ela precisa gesticular e são gestos repetitivos. Para que o pessoal passe, para que o pessoal pare. Não levo desse lado assim. Lógico que não. Tem cara que tá fazendo teatro. Eu acho que não. Eu acho que pra mim ela é aquelas pessoas normais que ficam monitorando o trânsito pra correr tudo bem. Acho. Você acha parecido o que ela tá fazendo? Muito. Se for teatro, ela está representando bem. Através dos gestos que nós fazemos no cruzamento, nós estamos tentando passar uma informação. E pelo visto essa informação ela é bem interpretada. E o senhor faz teatro? Na minha profissão eu fiz. Hoje em dia eu não trabalho mais, mas toda profissão você faz teatro, não é? A gente é um ator. Né? Todo mundo é um ator, eu acho. Né? É um trabalho, não tem como representar, você trabalha mesmo. O mundo é um palco. Olha, eu acredito que sim, porque a gente percebe que as pessoas estão interpretando o tempo todo. Eu tenho que fazer o meu mundo e meu mundo é o teatro, né? Eu acho que o mundo é um palco e você tem que saber interpretar em cima dele. Acho que... Pensando bem no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente fala uns textos decorados. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, volte sempre. E age como se fosse um personagem. Assina aqui. Bom dia, senhor Ari. Seu Carlos, correspondência para o senhor. Bom dia, dona Carol. A Bruna está aqui embaixo esperando o senhor. Claro, pode ficar tranquilo, eu aviso. Tudo isso é teatro? Antes de responder, melhor começar dizendo que teatro tem a ver com contar histórias. Desde os tempos remotos, o ser humano imagina e conta histórias. E para isso inventou linguagens e desenvolveu métodos. As histórias contadas através de palavras ou movimentos do corpo por artistas que se apresentam ao vivo, na frente do público, são chamadas de artes cênicas. As artes cênicas são uma espécie de grande guarda-chuva artístico, sob o qual se abrigam a dança, a ópera, o circo e, é claro, o teatro. Com 50 bois na carroça. Tu quer perder?
dança, circo, Teatro e um mundo de manifestações artísticas populares. O Brasil é um país de grande riqueza e diversidade na hora de contar histórias. E isso diz muito sobre o nosso país. Tem contador de histórias, circo, Bumba Meu Boi, folguedo, reizado, teatro de rua. As artes cênicas, elas podem contar a história de um país, dependendo do modo como se organizem os artistas para contar essa história. O papel das artes cênicas na formação da nação, em sendo a nação constituída por sujeitos, por grupos, por classes, ele é fundamental e essencial, tanto para que os indivíduos possam ter uma identidade acerca de si mesmo no tempo em que eles vivem, bem como ter acesso à memória daqueles que os antecederam. Bom dia, Ari. Bom dia. É um convite, é? Convite de casamento da minha sobrinha. Sabia que isso tem tudo a ver com artes cênicas? A origem das artes cênicas está diretamente ligada aos rituais de comunhão e reverência aos deuses, realizados pelos povos antigos. Ora, hoje a gente festeja um casamento pelo mesmo motivo, a comunhão. Os gregos antigos faziam seus rituais de adoração aos seus inúmeros deuses. Hoje, a gente faz outros tipos de rituais religiosos, mas a busca é a mesma: estabelecer contato com o grande mistério que é a nossa vida e, claro, a nossa morte. O ser humano não vive sem os seus rituais, ou seja, não vive sem as artes cênicas. Ritual. A repetição de um conjunto de práticas consagradas pelo uso e ou por normas e que se deve observar em ocasiões determinadas. A solenidade de posse de um presidente da República, ou mesmo a entrega da taça de campeão ao time de futebol, por exemplo, segue um ritual. Eu acho que o teatro está intimamente ligado com a vida, com o cotidiano, por isso é que ele não morre nunca, porque ele é uma arte viva. Olha, o teatro do palco te dá a possibilidade de desenvolver o teu lado intelectivo para você ampliar o seu imaginário, inclusive para você começar a pensar na sua própria vida e na vida que te cerca, para encontrar soluções, formas, ter uma posição analítica do que está acontecendo ao seu redor e no mundo. Vamos pensar um pouco. Para fazer teatro, é preciso alguém que represente o papel. Um ator ou atriz que conte uma história. Alguém que assista a isso, o público. E que tudo seja feito ao vivo. Ou seja, o ator, o que conta, e o público, o que acompanha a história. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Cadê a paz? Ari, é verdade que foram os gregos que inventaram o teatro? Bem, muita gente diz isto, mas na verdade, os gregos inventaram o teatro grego. O teatro sempre esteve presente nas representações das mais antigas civilizações, em todos os lugares do planeta, inclusive aqui, na América do Sul. Mas uma coisa é inegável: os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte chamada teatro. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Sacerdotes e seguidores reuniam-se no templo ou saíam em procissão, entoando hinos de louvor ao deus. Viva Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Ele é formidável. Ele ensinou ao homem o cultivo da uva. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio chamado Tespes deu início a uma revolução. Durante o culto, em vez de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou: Eu, Dionísio,
Sou formidável! Ao cantar eu, Dionísio, em vez de ele, Dionísio, Tespes inventou de uma só tacada o ofício do ator e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir de Tespes, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, atingindo seu auge na Atenas do século V a.C., quando grandes edifícios ao ar livre foram destinados a ele, os teatros. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e também ouvir os atores representando. E olha que alguns teatros tinham capacidade para mais de 10 mil pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante, proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento ao grupo. Hoje, além dos teatros, vários espaços desempenham essa função. Ai, Ari, não quero nem ver. Mais alguma tragédia? Que tragédia, dona Leila. Já basta a notícia dos telejornais. É que do jeito que o mundo está hoje, imaginar uma tragédia é a coisa mais fácil. Adivinha de onde veio essa história de tragédia? Dos gregos. A tragédia grega era um modo de contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram geralmente ligados a questões de lei, justiça e destino. A tragédia servia também para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. Mas eu gosto mesmo de uma boa comédia, para relaxar e esquecer dos problemas do dia a dia. Você está pensando nos gregos? Pois pensou certo. Ao contrário das tragédias, as comédias gregas não tinham finais tristes. Seus personagens eram pessoas comuns, do povo e até mesmo bichos. E seu principal objetivo era provocar o riso do espectador. Para Aristóteles, o teatro tinha uma função terapêutica. Ajudava a eliminar os excessos emocionais. O povo voltava mais aliviado para casa. Esse processo é conhecido como catarse. E atenção! Se liga aí que é a hora da revisão. Para começar o mergulho neste curso de teatro, na teleaula de hoje, partimos da pergunta: o mundo é um palco? E para tentar compreender a importância do fazer teatral no dia a dia da sociedade, aprendemos que as artes cênicas englobam todas aquelas artes que contam histórias usando palavras e gestos. Vimos que o teatro surgiu no mundo a partir dos rituais religiosos, como o teatro grego, que se desenvolveu a partir de rituais em louvor a Dionísio, deus do vinho e da uva. Conhecemos um pouco sobre o espaço do teatro grego e da atitude de seu público. E também ficamos sabendo um pouco sobre dois estilos de contar histórias teatrais: a tragédia grega e a comédia grega. E afinal, o mundo é mesmo um palco ou não? Ah, eu não tenho dúvida.